te darei. Fui perdoado outra vez. Chuvinha nos surpreendeu hoje, né? Tava esperando essa chuvinha, né? Mas de repente, chuvinha abençoada, chuvinha boa, né? Que dá uma pegada aí no nosso ar. Fechado. Nossa irmã Dilma está aqui conosco pela primeira vez, é isso, né? Seja muito bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Alegria grande ter a irmã aqui conosco. Ganhei uma pimentinha da Tânia domingo, né? Esse é uma pimentinha, né? Rapaz, eu fui colocar umas gotinhas no prato, eu quase que saí correndo. Já viu, no outro dia me deu uma pimentinha, mas era uma geleiazinha de pimenta, né? Aí eu troquei e falei assim, poxa, isso aqui dá pra comer até com pão, né? Mas a Tânia, rapaz, eu acho que ela comprou a pimenta e jogou a pimenta dentro da pimenta, então... Eu gosto de pimenta. Aí a minha esposa falou, você não gosta? Eu falei, eu gosto, mas rapaz, uma pimentinha boa para uma feijoada. Só falta você trazer a feijoada, tá bom? A pimenta tá ótima. Irmãos, coisa boa é a palavra de Deus, né? Aliás, tudo de Deus é bom, né? É bom quando nós louvamos ao Senhor. Eu vi a foto dos irmãos aqui orando ontem. Quem estava aqui orando ontem aqui de manhã aqui na igreja? A Tânia. Eu vi que tinha um varão aqui. Quem que tá? Hã? O Cris, né? O Cris ia tirar nota 10, né? Faltou hoje, né? Ficou com nota 4, né? Então, pode faltar. Né? Tá resfriado, né? Então fica com 5, vai. A Kelly também, né? A Kelly tá dodói. Né? A nota falta aí, viu? Vou dar um desconto. A Kelly, que nota que a Kelly merece? Hã? 9. Ah, então, 10 menos 9, 1, né? Então ficou com 1. 1 para você. Irmãos queridos, coisa boa é a palavra de Deus, né? A palavra é o alimento. Ninguém vive sem alimento, né? Então, é bom louvar, é bom nós desfrutarmos de comunhão, é bom nós crescermos na edificação da nossa vida, mas a palavra, ela é a palavra-chave, né? Porque a palavra é aquilo que te dá estrutura, que dá fundamento, que firma a razão da sua fé. Já pensou se nós não tivéssemos a palavra, né? Tivéssemos apenas a comunhão, apenas orássemos, né? Mas como é que nós vamos orar se nós não conhecemos a palavra? Pode ser que você esteja orando por alguma coisa que Deus não te prometeu. Então, até para você orar, você precisa conhecer a palavra, né? Para você adorar a Deus, você precisa conhecer a Deus. E você conhece a Deus através da palavra. Então, não menospreze, não trate a palavra de qualquer maneira. Por isso que a ministração da palavra é o momento em que nós somos edificados. É o momento onde nós somos fundamentados, onde nós somos firmados. Então, como é que você conhece a palavra? Primeiro, você precisa amar a palavra, né? Você sabia que tem uns salmos que só fala da palavra? Valendo um chocolate que a Evelyn vai ofertar. Qual é o salmo que só fala da palavra de Deus? Quem que levanta a mão para poder dizer? Tem um salmo inteiro que só fala da palavra de Deus. Qual é o salmo? Levanta a mão para ganhar um chocolate rapidinho. Você? Olha, ganhou. A Keila? Fala, Keila. Danilo, ela passou para você. Chutou? Não. Chutou. Pronto. Falou no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, cada um dos versículos dele só fala da palavra.
Pode abrir qualquer versículo do Salmo 119, ele só vai falar da palavra. Vai falar dos decretos do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, da lei do Senhor, da palavra do Senhor. O Salmo 119, ele só fala da palavra. E a palavra, então, ela deve estar pronta. Porque quando você passa por dificuldade, quando você passa por alguma provação, como é que você vence essa luta? Pela certeza daquilo que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é uma promessa para mim e para a sua vida. E às vezes você tem uma promessa de Deus e você não toma posse dela porque você não conhece a palavra. Não é? Tem muitas coisas que são nossas e nós não aproveitamos porque não sabemos que são nossas. Não é? Quando você não conhece alguma coisa, pode ser que aquilo esteja bem perto de você e você não consiga utilizar ou valorizar, não é? Abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, no livro de Atos, no capítulo 16. E como é que nós conhecemos a palavra? Perguntando para ela, conversando com ela. Então, toda vez que você abrir um livro da Bíblia, converse com ele. Porque a Bíblia não é uma palavra viva, converse com ele. Quem escreveu o livro? Quem foi que escreveu o livro de Atos? Pergunte para ele. Né? Você deve conversar com a palavra. O que significa a palavra Atos? Você que está caminhando na igreja, na palavra, que foi alcançado pelo Senhor, isso não é uma obrigação só do pastor. Isso aí somos nós que precisamos conversar com a palavra para podermos crescer na edificação, não é? Isso é uma coisa muito boa. O livro de Atos, ele é o primeiro livro depois dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. A história que relata o nascimento de Cristo chama evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Evangelho é uma junção de duas palavras. Evangelho, boas novas. As boas novas, o que são as boas novas? Se as pessoas te perguntarem, e aí, você tem boas novas? Com certeza. Não é? Nós temos boas novas, porque nós temos a mensagem de Cristo. Você sempre tem boas notícias. Por quê? Porque você tem a mensagem de Cristo para aquela pessoa. Então, guarde isso na sua vida. Isso não é um mantra. Isso não é uma gíria, isso não é um hábito, isso não é não, é uma renovação da sua mente. E aí, você tem boas novas? Aí, quais são as boas? Você não está sabendo? Há 2000 anos atrás, nós temos boas notícias. O Deus se fez carne e habitou entre nós. E a sua chegada chama-se Boas Novas. Por essa razão, há esperança e alegria no meu coração. As pessoas perguntam para você, as pessoas te questionam, e aí, você tem boas notícias? Ih, rapaz, é só problema. Sem você perceber, espiritualmente, você negou a sua fé. Sem você perceber, você caiu numa cilada espiritual. Porque as pessoas perguntam para mim e perguntam para você. Eu tenho certeza que elas perguntam para você. E aí, quais são as boas? Certo ou não? A pessoa espera perguntar. Você entra na empresa, a pessoa te viu você voltando de férias, e aí, qual é a boa? Teve aumento? Fala, eu não sei se teve aumento, mas tem uma boa notícia. É mesmo? Fala para mim. As pessoas estão esperando boas notícias de que a gasolina baixou, o preço das coisas caiu, teve uma mudança no governo, mas nós esperamos as boas notícias daquilo que são do reino espiritual de Deus para as nossas vidas. Posso ouvir amém? Não. Então, as boas novas para o cristão é a palavra de que Cristo verdadeiramente é a nossa viva e verdadeira esperança. Assim que terminou e Jesus subiu aos céus, ficaram os discípulos. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou e subiu. Ele voltou para o lugar onde ele estava, para o lugar do Pai. E Deus usou a vida de Lucas para escrever não apenas o evangelho de Lucas, o Lucas era um médico,
Lucas não caminhou fisicamente com Jesus, caminhou com Paulo. Deus usou a vida de Lucas para escrever a sequência, o nascimento da igreja. Por isso que o livro chama-se Atos. Poderia chamar ações, realizações. É o que significa Atos. Realizações dos apóstolos, realizações dos discípulos. Por isso chama Atos. Ato é daquilo que foi praticado, são os atos que aconteceram depois da subida de Jesus Cristo. Por isso que chama-se Atos de quem? Os apóstolos. Porque quem ficou aqui? Ficaram eles. E aí vai narrar a sequência e o nascimento da igreja. Por isso que se chama Atos dos Apóstolos. E vai contar o que aconteceu com aqueles homens que andavam com Jesus e agora ficaram na terra, porque eles não subiram. Eles ficaram na terra. Então, a Bíblia vai relatar, porque a Bíblia é um livro lógico, não é um livro fantasioso, é um livro que você tem uma fé racional, não é uma fé irracional. E aí a Bíblia vai contar o que aconteceu, inclusive sobre a conversão de pessoas que perseguiam a Cristo. E uma delas é Paulo, cujo nome era Saulo e foi convertido por uma experiência pessoal com Cristo Jesus, como relata o livro de Atos. Paulo se torna um missionário. Paulo começa agora, aquele que era o perseguidor da igreja, ele agora começa a compartilhar a sua fé por onde ele anda. E a Bíblia relata algumas viagens missionárias de Paulo. A hora que nós encontramos o capítulo 16, Paulo está iniciando a sua segunda viagem missionária. E Paulo ele vai para um lugar que fica na Macedônia. Olha que coisa interessante. Ele ia para um outro lugar, mas ele foi dirigido por Deus para ir para Macedônia, que fica próximo ali naquela região da Grécia, para um lugar, uma colônia romana. Naquela época, Roma dominava toda aquela parte terrestre. E Paulo ele vai para um lugar que se chama Filipos. Né? Por isso que uma das cartas dele, ele escreve cartas aos filipenses. Aquele lugar onde Paulo ficava, onde ele foi preso, essa passagem que nós vamos ler, chamava-se Filipos. Era um lugar que foi conquistado, uma cidade importante, é um lugar que foi conquistado por Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo. Aquela região, o Alexandre o Grande da Macedônia, ele conquistou aquele lugar conforme relatam os livros da história. E o pai de Alexandre chamava Filipe. Então ele, homenageando o pai, colocou o nome daquela cidade de Filipos. Era uma cidade importante, uma cidade que tratava com ouro, uma cidade que era relevante para o Império Romano. Abra comigo a Bíblia aí e vamos acompanhar um pouquinho. Chegou a Derbe e Listra. Vamos ler rapidinho do começo, mas não é aqui que eu quero. Só para você ter uma noção, pega a caneta e anote aquilo que for importante. E eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas ele de pai grego. Timóteo, aquele filho fiel na fé, ele não era judeu, porque a sua mãe era judia, mas o seu pai era grego. Então Timóteo, ele era um grego e não necessariamente um judeu, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou. Por que ele foi circuncidado depois? Porque ele não era judeu. Se ele fosse judeu, ele tinha sido circuncidado no seu nascimento. Então ele foi circuncidado porque por onde ele passasse, ele seria aceito pelos judeus. Então acontece que ele foi circuncidado e ele foi. Porque, versículo 3, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Isso tem muita relevância mais para frente, quando Paulo foi preso.
Ele não foi preso porque ele era grego. E quando iam passando pela cidade, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Observe o versículo 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Posso ouvir um amém, não? Escute bem aqui, eu vou dizer para você. A igreja deve crescer. Tem uma corrente por aí que fala, não, mas não importa o número. A Bíblia diz que em um só dia Deus acrescentou à igreja 3.000 pessoas que foram salvas. Se o número não fosse importante, não teria colocado. O número é importante. Jesus não morreu por alguns, Jesus não morreu pela meia dúzia, Jesus morreu pela humanidade. Posso ouvir um amém? Não? Então, no seu coração deve ter um desejo de que a sua família seja alcançada, de que o seu vizinho seja alcançado, de que os seus colegas do trabalho sejam alcançados, de que os seus amigos da escola, os seus colegas do futebol, aonde você for, você deve olhar e falar assim, esta pessoa deve ser alcançada pelo evangelho do Senhor Jesus. Posso ouvir amém, não? Porque nós só chegamos até aqui porque alguém se preocupou em compartilhar o evangelho. Então quebra essa ideia na sua cabeça. Não, Deus não está preocupado com números. Como não? Está escrito aqui, ó. A igreja era confirmada na fé e a cada dia cresciam em número. Como você não está preocupado com as pessoas? Você tem que estar preocupado, sim. Isso muitas vezes é uma falácia, uma artimanha maligna para que você não tenha sede do evangelho, para que você não se desperte para compartilhar a palavra de Deus. Eu me alegro quando alguém se converte ao evangelho. Quando alguém entra na igreja, essa pessoa não conhece ainda a palavra de Deus, fala, pai, quero que essa pessoa seja convertida, quero que essa pessoa seja alcançada pelo Senhor. Quantas pessoas sobem e descem essa rua, essa avenida, e ainda não conhecem o Senhor Jesus? Onde elas passarão a eternidade? Nós temos que orar por isso. Nós temos que ter esse desejo de que a igreja seja uma igreja alicerçada na fé e que outras pessoas possam conhecer a palavra do Senhor Jesus. Amém ou não? Então essa é uma verdade que deve estar no seu coração. Esse desejo que nós temos de que vidas possam se achegar ao conhecimento da verdade. Agora presta atenção. A preocupação não é o número, a preocupação é a fé. Quando você tem uma criança, ou quando você tem uma árvore ou uma planta, você nunca vai ver um pai dando ordem para o filho, cresce menino, cresce menino. Não, você nunca vai fazer isso. O que você vai fazer com essa criança? Você vai alimentar, você vai cuidar, você vai colocar ela para dormir, você vai tratar ela com saúde, porque quando a pessoa tem saúde, ela cresce. Você cresceu, eu cresci, nós crescemos, e o pai nunca deu ordem para o filho. Filho, cresce, você não cresceu hoje? Não. O objetivo, o desespero, não é o crescimento, mas nós temos que ser uma igreja viva, fortalecida na fé do Senhor e cumprir o propósito de Deus. E o crescimento é Ele que vai dar. Posso ouvir amém? Não? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando você tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo, os caminhos que você vai seguir, eles são dirigidos pelo Espírito Santo. Então, por isso que nós devemos ter uma vida dirigida por Deus. Falou, pai, onde que o Senhor quer me usar? Pai, aonde que o Senhor gostaria que eu fosse instrumento em tuas mãos? Você ouvir a voz do Espírito Santo pode fazer toda a diferença. Muitas vezes as pessoas estão querendo martelar em parede, estão muitas vezes buscando aquilo que não é a direção de Deus. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos.
E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo no caminho direito para Samocrácia e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, aonde ele chegou, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia. Colônia de quem? Colônia de Roma, porque era uma cidade romana. E estivemos alguns dias nessa cidade. Paulo, ele ouviu uma direção de Deus através do Espírito, uma visão de que ele deveria ir para a Macedônia. E Paulo era um homem sensível à voz do Espírito de Deus. Meu irmão, como nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Outro dia eu fui pregar numa igreja. Eu estava com a pregação pronta. Eu tinha me preparado para a pregação. E eu estava com a pregação pronta. E eu cheguei na igreja e fui orar, né? Cheguei um pouco mais cedo e fui orar. E aí Deus falou comigo assim, olha, eu quero que você prega nesta passagem, né? Ouvi a voz de Deus falando comigo e tal. E eu falei, mas eu preparei outro texto. O texto está tudo aqui. Eu falei, como assim? Eu falei, não. E aí eu sentia Deus falando comigo, falou assim, ó, eu quero que você prega sobre isso. Eu falei, de jeito nenhum. Então, eu falei, eu preparei a ministração, tá tudo prontinha, já que tô com ela aqui afiada aqui, eu não vou fazer isso. E Deus falou comigo, insistindo para que eu mudasse a pregação. E eu falei, não. E eu não mudei. E eu sabia que Deus estava falando comigo para mudar, mas eu não mudei. Sabe o que aconteceu na pregação? Foi um desastre. Eu comecei a gaguejar, eu comecei a tropeçar, a coisa não fluía, eu fiquei atrapalhado. Foi um desastre aquela pregação. Eu saí de lá e entrei no carro, falei, meu, que coisa horrível, que atrapalhada, que situação, tal, que não via a hora de ir embora e chegar em casa. E o Espírito Santo falando comigo, eu falei para você mudar, filho, por que você não ouviu? O Espírito Santo fala conosco. Ele fala com você. Só que o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele fala, mas você tem o arbítrio de tomar decisão, se você vai seguir para cá ou se você vai seguir para lá. O Espírito Santo está falando com você há muito tempo. E algumas coisas estão dando errada na sua vida porque você não ouve. E a gente quer ouvir outras pessoas, a gente quer ouvir especialistas, a gente quer ouvir a nossa própria vontade, a gente quer ouvir aquilo que a gente quer fazer. O Espírito Santo, ele fica ali, ó. Fala, puxa, eu falei com você. Por que você está fazendo isso? E você está dando cabeçada em tantas áreas da sua vida, por quê? Porque você vem na igreja, você é crente, né? Eu estava na igreja, eu fui lá para pregar, e eu até preguei. Mas eu não ouvi a voz de Deus e não fui sensível àquele momento que Deus estava falando comigo. Então a sensibilidade é uma coisa importante na nossa caminhada cristã. E vou te falar, muitas vezes quando você vai ficando velho de igreja, você vai ficando muito senhor. E deixa de ser um pouco de ser servo. Isso é um problema, né? Você vira muito senhor e acha que tem razão sobre as coisas. E você precisa ser mais servo do que senhor. Posso ouvir amém, não? Ai, caramba, é duro, né? Aí, sabe o que? Eu tive muitas experiências de Deus falar comigo, certo? Vários momentos. E Deus fala mesmo, né? E é lindo quando você consegue ouvir a voz de Deus e dirigir os seus passos em relação a isso. Já contei, a igreja já sabe, né? A experiência mais preciosa e rica, quando eu praticamente dialoguei com o Espírito Santo, né? Quando cheguei em casa, certa noite, contei isso para você, quem já ouviu esse testemunho só de que eu estou falando, né? Lembra disso aí? Cheguei em casa e eu estava trabalhando, já fazia um certo tempo, cheguei em casa, eu estava uniformizado e eu coloquei
a minha arma, naquele dia eu estava com a arma, eu coloquei a arma em cima da mesa. Toda a minha família estava no litoral, estava na praia, estava viajando, era um mês de junho, coloquei a arma em cima da mesa. E Deus falou comigo assim, não deixa a arma aí não. E de fato eu nunca deixo, quando eu andava armado, eu nunca deixava a minha arma assim. Minhas filhas cresceram, meus filhos cresceram, eles nunca viram que eu andava armado. Né? Trabalhando na polícia, eu nunca mostrei arma para eles. Nunca. Aí, coloquei a arma. Aí o Espírito Santo falou assim, não deixa essa arma aí não. Eu falei, eu estou sozinho. Toda a minha família está na praia, vai ficar aqui mesmo. Cheguei cansado, cheguei de uma reunião à noite, coloquei lá. Aí daqui a pouco ele falou assim, não deixa aí não. Eu falei, tá certo, para que deixar aqui? Peguei, fui lá e guardei. Aí naquele dia, eu moro num sobrado, né? Eu falei, eu vou ficar aqui, nosso quarto não tem televisão, né? Um dia acordei de madrugada e tinha televisão no quarto, eu acordei de madrugada, estava tendo uma reportagem sobre candomblé, e aí eu acordei, rapaz, estava tendo uma festa do terreiro no meu quarto. Então, aí eu peguei e falei assim, vou tirar essa televisão do quarto. Aí eu tirei, porque a gente ficava a noite inteira assistindo televisão e só atrapalhava. Nunca mais colocamos televisão no quarto. Aí tinha televisão na sala. Aí eu peguei e falei assim, vou dormir na sala hoje. Estou sozinho. Joguei um colchão no chão, liguei a televisão, falei assim, pronto, aqui vou assistir Coloquei lá Estava passando o R.R. Soares. Coloquei lá, fiquei lá. Em 10 minutos eu dormi. Dormi, cochilei. Aí daqui a pouco eu acordo com a minha cachorrinha que morreu. E ela nunca latia. A gente uma vez pensou que a cachorra fosse muda. Mas ela só latia quando alguém chegava no portão. E ela latindo, e eu acordei. Era quase 2 horas da manhã, a televisão ligada na minha cara. Eu falei, meu Deus, o que essa cachorra está latindo? Deve ter alguém no portão. Eu cliquei 2 vezes lá na luz da garagem. Falei, se tiver, vai embora. Só que a cachorra não parava de latir. E ela latia no pé da escada que sobe para cima dos quartos, né? Tem a sala, a cozinha embaixo e os quartos em cima. Eu falei, que essa cachorra tanto late? Aí eu peguei e falei assim, será que tem alguém lá em cima? Aí eu peguei, fui lá e fui atrás da arma que eu tinha guardado lá na cozinha. E falei, vou atrás dessa... Eu subi. A hora que eu subi na escada, eu falei, Joel, você tá ficando louco. Você tá precisando de férias. Imagina você andando armado dentro de casa. Aí eu subi, virei para o quarto que dá para a rua, eu olhei, falei, não tem nada. Falei, deixa eu descer. E a voz falou assim comigo, olha direito. Eu peguei, olhei, fui até uma janela que ficava lá aberta, uma janela redonda lá. Olhei e falei, opa, essa janela está aberta. Aí eu olhei e falei, não, essa janela está... Acho que eu deixei aberta. Peguei, fechei a janela, estou voltando de novo para descer. Aí a voz falou comigo assim, olha no closet, tinha um closet bem pequenininho que era no quarto das meninas. Peguei, olhei no closet, não tinha nada. Aí a hora que eu ia voltar, a voz falou assim, olha no banheiro. No final do closet é um corredorzinho, tem um banheiro. A hora que eu dou 2 passos, encontrei uma pessoa, um ladrão. Estava com o meu notebook, segurando assim, espremido e tal. Eu já contei essas histórias, depois eu conto com mais detalhe. Eu sei que dei voz de prisão para ele, foi um negócio absurdo lá que aconteceu lá em casa e tal. Quase que eu tive que atirar e prendi, chamei a polícia e tal, nós prendemos. Eu prendi o cara. Depois foi no julgamento e tal, e eu conversei com ele, né? Comecei a evangelizar o cara na sala. O pessoal que conhece a história completa, hoje eu não vou contar porque não é o objetivo. E aí eu peguei, fui comer, eu dei uma maçã para ele. Aí ele falou assim, pô, mas eu vim roubar e você me dá uma maçã? Eu quero entender o que você veio fazer aqui e tal, né? Aí ele começou a conversar, tal. Ele falou assim, esse cara é uma moça, né? Esse cara não vai me prender. Aí ele pegou, passei a mão no telefone, chamei a polícia, tal, e prendi. Aí eu falei para ele, não vou fazer nada contra você. Você não fez nada contra mim. Não me bateu, eu não vou te bater. Mas você estava levando as minhas coisas, se eu tivesse desistido. Aí depois eu percebi que ele estava com minha carteira, tinha coisa.
E aonde que ele pegou minha carteira? Em cima da mesa onde eu tinha colocado. Se ele tivesse pego a minha arma, como que eu ia atrás dele? A minha família só ficou sabendo disso meses depois. Eu mandei trancar toda a porta, a coisa, coloquei porta pantográfica, fiz um monte de coisa. Foi o momento na minha vida, na minha experiência, aonde eu ouvi Deus praticamente falar comigo em cada um dos momentos. E aquela experiência foi para mim uma coisa rica para entendermos assim, como é que Deus tem o cuidado por cada um de nós. Então, para mim foi uma experiência assim sobrenatural de ver como as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Na mão de Deus. Por que que aquele cara passou por ali, pulou aquela coisa? Minha casa, ele subiu lá no alto, aí entrou por uma janela, desceu por a escada e foi lá. E comecei a conversar com ele. Meu irmão, Deus, ele fala conosco. Nós precisamos ter a sensibilidade para poder ouvir e compreender e obedecer à voz de Deus. Essa que é a grande realidade. Não é porque você tem olhos azuis, porque você é bonito, porque você... Não, é porque Deus, ele nos ama. É assim como ele me ama, ele também te ama. Eu não tenho nada mais especial do que você ou do que qualquer outra pessoa. O que Deus está esperando é que haja sensibilidade do seu coração e que há muito tempo você está caminhando na igreja e que conhece a Deus, mas que você possa permitir que Deus possa renovar, como diz a palavra do Senhor, a sua mente para você ter uma experiência sobrenatural com Deus. Posso ouvir um amém? Não? Você precisa pedir a Deus e orar e falar assim: Pai, eu quero uma experiência sobrenatural com o Senhor. Tem muitas pessoas que estão caminhando na igreja no natural, mas você precisa orar e falar: Pai, eu quero uma experiência sobrenatural. Você tem que orar e você tem que pedir. Eu quero essa experiência. Eu quero ter uma experiência direta, eu quero ter uma experiência real. Eu quero ter o meu testemunho de manifestação poderosa de Deus. Esse é um desejo que você tem que ter no seu coração, porque Deus, ele é um Deus que é verdadeiro, que é poderoso, ele é espírito, e você precisa ter essa experiência com Deus. Posso ouvir amém? Não? Acontece então que Paulo, sendo sensível à voz de Deus, foi para aquele lugar. Olha só. Fazer de tudo para encerrar essa ministração no horário. Mas olha só que coisa interessante. Paulo ouviu a voz de Deus e foi para Filipos, que era a primeira cidade da Macedônia. Ele ouviu a voz de Deus e falou assim: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E ele foi. Ele obedeceu. E chegando ali, olha o que é que está em um coração de alguém que é dirigido por Deus. Vem comigo. 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. Ele chegou naquele lugar e ele procurou um lugar de oração. Meu irmão, deixa eu falar para você. Você pode começar a estabelecer algumas maneiras de erigir, de levantar um altar para Deus. Por exemplo, todo lugar que eu viajo, eu já contei isso, só estou contextualizando, todo lugar que eu viajo, todo aeroporto que eu pouso, todo lugar onde eu chego num estado diferente, no aeroporto, eu procuro o primeiro lugar que eu encontro. Se não tiver ali uma sala de oração, se não tiver algum lugar, eu vou no banheiro lá, onde que é o banheiro lá dos deficientes físicos, lá no PCD, onde você muitas vezes tem um banheiro isolado. Primeira coisa que eu vou fazer, entro no banheiro, fecho a porta, dobro o joelho. Primeira coisa que eu faço. Está lá onde tem onde você pega as malas que estão lá de um lado e para o outro. Primeira coisa. Fala: Pai, eu abençoo essa terra. Pai, eu oro por este lugar. Pai, eu declaro, eu me apresento a Deus naquele lugar. Pastor, eu preciso fazer isso. Eu não estou falando que você precisa fazer isso. Eu não estou pregando isso para você. Eu só estou dizendo para você que você precisa ter o seu relacionamento direto com Deus. Eu não quero...
Muitas vezes na minha vida eu acabo falhando, mas eu tenho um compromisso de todos os dias dobrar os meus joelhos e orar com Deus. Pastor, eu posso orar sentado? Você ora do jeito que você achar que deve orar. Eu só estou dizendo para você que o Joel, que eu tenho um voto que eu faço para Deus, eu falo assim: Pai, todos os dias eu quero me prostrar perante a tua face. O que você vai fazer, eu não sei. O que eu estou dizendo para você é que quando você quer um relacionamento pessoal com Deus, você deve falar com Ele de maneira individual. Tem pessoas que passam semanas sem vir na igreja. Eu não sei como elas conseguem. Eu não sei qual é a maneira que elas conseguem de se manter vivas espiritualmente. Eu não sei. Ah, não vim hoje, pastor, teve aniversário do sobrinho do primo do meu amigo. Eu fui, não posso vir na igreja. Ah, pastor, eu vim comemorar bodas de vento, eu não posso ir. Sempre tem um motivo e qualquer razão. E sabe o que acontece quando você tem um motivo para não vir? O diabo te arruma outro. Quando você tem um motivo para não vir, o diabo te arruma outro. Eu quero estar na casa de Deus. Eu quero viver. E não venho porque eu vou pregar, eu venho porque eu venho cultuar a Deus, porque eu preciso, eu desejo, eu anseio. Então você precisa ter sede de Deus. E Paulo, ele tinha um propósito de ouvir e foi. E ali chegando, ele foi procurar um lugar de oração. Meu irmão, você não pode viver sem a palavra e sem a oração, porque isso é o oxigênio, isso é o alimento para a sua vida espiritual. E a hora que ele ali estava, ele começou a falar para as mulheres que ali se ajuntaram. Juntou um, juntou dois, juntou três. A palavra deve ser para você pregar o evangelho. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou. Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Paulo então começou a estabelecer o nascimento da igreja de Filipos, foi ali na Macedônia. Ali começou a igreja. Aconteceu então que tinha uma mulher, uma jovem, que era endemoniada, e ela servia nas adivinhações dela, ela trazia lucro, era como se fosse uma escrava espiritual, ela trazia lucro. E acontece então que Paulo, quando caminhava, aquela mulher, ela ficava dizendo: ó, esse aí é o profeta do Deus vivo, ele que está fazendo isso. Mas ela era endemoniada, e Deus não precisa do testemunho de demônio. E Paulo naquela hora repreendeu aquela mulher, e ela parou de adivinhar. Aquilo provocou uma revolta. Por quê? Porque ele acabou com o lucro daquelas pessoas que exploravam a fé daquela mulher. E então eles prenderam a Paulo e o jogaram no cárcere. Olha o que diz aqui, ó. E seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por muitos dias. Olha a perturbação. Paulo voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, escute bem. O mundo espiritual, ele é real. Eu era garoto, eu era menino de 10, 11, 12 anos, de idade dessas meninas que estavam dançando aqui. Eu estava na casa da minha irmã, que morava aqui na rua Tales de Mileto. A empregada dela ficou endemoniada. Eu tinha 10 anos, 11 anos. Ia na casa da minha irmã para assistir televisão e ver jogo de futebol, porque na minha casa não tinha televisão. A gente era pobre de marré. Ali estava a empregada, e ela ficou endemoniada. E o demônio tomou posse dela, e estávamos eu e o meu irmão Josué. E ela começou a fazer um escarcéu. Joana. E aí, eu e meu irmão, vendo aquela mulher endemoniada, falando para ela assim: sai dela. E eu tinha aviso, eu era garoto de igreja, vinha meu pai repreendendo, expulsando o demônio. E aí eu peguei e falei para ela, assim: vamos orar por ela. E ela, estávamos só eu e ela, eu, Josué, e ela, aquela mulher,
endemoniada. E aí então o diabo falou assim: eu quero bolo com guaraná. Se você me der bolo com guaraná, eu saio dela. Aí eu e meu irmão falaram: nós vamos mudar. Aí eu quero bolo com guaraná. Se você me der bolo com guaraná, eu saio dela. O que dois garotinhos foram fazer? Foram até a geladeira, pegaram um pedaço de bolo, um pouco de guaraná e foram servir o capeta. Ela tomou guaraná, comeu o bolo e o que depois ela fez? Deu uma risada na nossa cara. Quá, 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 e deu risada e tal. Eu tinha 11 anos de idade. Se muito. Naquele dia eu aprendi uma lição que eu carrego até hoje na minha vida. Não se negocia com o diabo. Não se faz acordo com o inimigo. Nós vivemos um mundo espiritual. Então a minha vida inteira foi uma aula de seminário aquele dia com 11 anos de idade, quando o diabo fez aquilo lá na casa onde eu estava. Falou: o diabo me enganou aquela vez, mas não vai me enganar mais. O diabo, ele está sujeito à palavra e autoridade do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo olhou para aquela mulher endemoniada e disse: em nome de Jesus te mando que saia dela. E na mesma hora ele saiu. A sua vida tem autoridade espiritual. Você não é o pastor. É todo aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, tem autoridade no mundo espiritual. Pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser ancião, pode ser o que for. Se você está lavado e remido no sangue do Cordeiro, você tem autoridade no mundo espiritual para repreender o mal e declarar o poder do Senhor Jesus. É isso que nós estamos precisando viver. Não é um crente morno, não é um crente frouxo, não é um crente retórico, não é um crente político, não é um crente de aparência, é um crente na essência, de verdadeiramente saber que quando ele acorda, o mundo espiritual tem que ficar alerta, porque acordou alguém que vai proclamar as boas novas do Senhor, amém ou não? Então acontece que criou um problema, porque aquela mulher trazia um lucro, aquela mulher, ela é uma mercadora da fé, e agora ela está limpa. E o que aqueles homens fazem? Se revoltam. Vendo os seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, versículo 19, prenderam a Paulo e Silas e os levaram até a praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E eles prenderam então Paulo e Silas, e nos expõe costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos, no versículo 21. Preste atenção, o tempo não vai me permitir me aprofundar muito. Roma aceitava a religião judaica, o judaísmo. Só não aceitava que os judeus quisessem converter os romanos. Por isso que eles falam: eles vêm com costumes que nós não podemos aceitar, porque nós somos romanos. Estes homens, sendo judeus, o que eles estão falando? Eles estão fazendo proselitismo religioso. Eles são judeus, eles devem viver como judeus. Naquela época não havia diferença praticamente entre o judaísmo e o cristianismo. Então eles aceitavam que era a mesma coisa, são judeus. Mas ele falou assim: mas eles estão querendo nos converter. E aí o que acontece? A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao cativeiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés nos troncos. Levaram para a praça, não deram chance de defesa, rasgaram suas roupas e vara neles. E depois, quando mandaram prender no cárcere mais severo. Existia dois tipos de prisão. A prisão que tinha o pavimento exterior, onde a pessoa tinha contato com a luz e recebia ar. E a prisão que era o cárcere interior.
no cárcere interior, ficava na escuridão e as pessoas ficavam com os pés amarrados, os pés nos troncos. E ali eles ficaram. Vamos recordar uma coisa? Preste bem atenção, eu quero falar com você neste momento. Quem mandou eles ir para Macedônia? O Espírito Santo. Eles foram. Eles estavam pregando o Evangelho. Eles estavam vivendo a sua fé. O que eles fizeram de errado? Nada. E o que sobreveio para eles? Perseguição, açoite, prisão. Deixa eu te falar uma coisa. Você já sofreu? Você já sofreu por causa de Cristo? Se você não sofreu, deixa eu te falar uma coisa, falta alguma coisa para você. Esta é uma grande verdade que muitas vezes o pastor prefere não pregar. Você já sofreu? Você já se sentiu discriminado porque você é cristão? Nunca sentiu? Pois você pode orar a Deus e falar assim: Pai, eu quero ser sal da terra e a luz no mundo. Porque o Espírito de Deus que está em nós incomoda o espírito do mundo que está das trevas que está no mundo. Essa é uma grande verdade. Pessoas, quando você se torna cristão, a sua família, de graça, muitos deles viram a cara para você. Estava conversando com o irmão Roberto esse final de semana e dando risada com ele. Sabe o que ele estava me contando? Falei, eu quero que você conte lá na igreja. Ele contando que quando ele trabalhava no lugar, o vizinho se tornou crente. E sabe o que ele fazia? Ele fazia barulho todas as vezes que o crente ia orar. E ele batia, e atormentava, e fazia e tal. Ele tinha uma raiva daquele homem que era o crente ali. Chegava perto da parede onde o crente estava orando e batia, e fazia as coisas e tal. E ele falou assim, mas o que ele fez para você? Não fez nada, mas eu odiava, porque ele era crente, eu tinha raiva dele. Eu queria atormentar ele. Falei, você deve ir lá, voltar lá para buscar e pedir perdão para ele. Eu já voltei, mas não encontrei. Você, muitas vezes, quando tem o Espírito da luz, você incomoda as trevas. Não ache ruim. Você deve suportar sofrimentos. E eu vou te mostrar isso na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando ele disse no Sermão do Monte, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por amor do meu nome. Está dizendo que você tem um galardão nos céus quando isso acontece. Está lá em Mateus, no capítulo 5. Então, muitas vezes nós passamos por isso. Paulo e Silas não começaram a dizer, mas o Senhor mandou eu para cá. Tem muita gente que tem um pequeno probleminha, já começa a criticar, já começa a murmurar. E Paulo estava obedecendo o Senhor Jesus e ele foi preso, açoitado. E aí, o que ele disse? E perto da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Você já louvou a Deus no meio da provação? Você já louvou a Deus no meio dos problemas, no meio das dificuldades, no meio das situações contrárias, no meio de uma injustiça que você está sofrendo? Você já emprestou seus lábios para exaltar e glorificar a Deus, porque Ele é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre? Nós precisamos aprender a glorificar a Deus apesar das circunstâncias. Não apenas quando tudo vai bem, não apenas quando tudo está soprando favoravelmente, mas quando você está alicerçado na palavra, quando você está vivo com o Senhor Jesus, você vai louvar a Deus, independente das coisas que possam vir contrárias à sua vida. Posso ouvir um amém? Não. Preste bem atenção. Peça isso para Deus. Deus, eu quero ter uma fé inabalável. Pode vir a doença, pode vir a enfermidade, pode vir problemas, pode vir dificuldades, pode cair testemunhos à minha frente, posso ter escândalos à minha volta, mas eu vou permanecer firme no propósito da palavra do Senhor Jesus. A vida enraizada no Senhor Jesus, que aquilo que vai acontecer ao seu lado não vai afetar a sua fé, porque vocês têm um propósito, um alvo no Senhor Jesus. Amém? Não? Sabe de uma coisa? Que coisa maravilhosa é quando Deus encontra alguém
que tem uma fé alicerçada, que não está como uma folha que vai ao vento. No versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Deixa eu dizer para você, Deus utiliza coisas naturais para manifestar o seu poder sobrenatural. Escute bem, Deus utiliza coisas naturais para manifestar o seu poder sobrenatural. O terremoto era uma coisa natural, e Deus utilizou aquilo que era um fenômeno natural para manifestar o seu poder sobrenatural. Então esteja atento, viu, William? Porque Deus utiliza coisas normais, naturais, para manifestar o seu poder sobrenatural. Quando aquele ladrão entrou na minha casa, que era uma coisa natural, havia ali um propósito espiritual, sobrenatural. Então você precisa discernir o que é isso que está me acontecendo. Por que essas coisas? Por que essa pessoa atravessou na minha frente? Por que ele me xingou? Por que ele fez isso? Porque Deus está utilizando coisas naturais. Por que esse professor tem bronca de mim? Por quê? Deus está utilizando coisas naturais para que você tenha experiências sobrenaturais. Quando eu olhei aquele criminoso na sala da minha casa, eu olhei para ele e falei assim: o que essa pessoa está fazendo aqui? Ele não conseguia entender, mas eu estava orando e falei assim: o que é que o Senhor quer falar comigo agora? E eu olhava para aquele homem ali, ele não entendia nada, e enquanto eu estava conversando com ele, eu ficava perguntando: o que o Senhor quer falar comigo? Qual é a mensagem que o Senhor tem para mim nessa noite? O que é que Deus quer falar com você nas experiências que você está vivendo? Talvez a sua boca está murmurando e Deus está esperando um louvor. Talvez você esteja reclamando e Deus está esperando uma adoração. Deus fala conosco nas condições naturais, de modo sobrenatural. E acontece ali então que Paulo, vou encerrar, Paulo foi usado por Deus para que aquele homem conhecesse a Deus. Sabe o que aconteceu naquela noite? Aquele homem não se matou. Sabe o que foi? Aquele homem cuidou de Paulo, pensou as suas feridas e o levou na sua casa, serviu mesa para ele. Você pode ler depois os versículos que se seguem, de tal sorte que no versículo 33, aquele homem perguntou para Paulo: então o que é que eu posso fazer, recebendo a Cristo para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Posso ouvir amém? Não. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aquela situação fugiu o controle das mãos de Paulo, mas não saiu do controle das mãos de Deus. Talvez algumas coisas possam sair do seu controle, mas jamais vão sair do controle das mãos de Deus. Você pode se colocar de pé, por favor? Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus,